dispersando. Aqui, ó. Nós entramos, eu vou passar no mapa para vocês verem. Nós entramos nessa portaria e subimos por essa via. Vou colocar o mapa na direção do caminho, tá? Entramos nessa portaria. Nessa portaria, pela rua. Observe como a rua, no sistema viário, como é que ele está no meio da encosta, observe, no meio do... Aqui não tem curva de nível, né? Mas pensando na posição que a gente está aqui, ó, tá? Depois se vocês quiserem fotografar o mapa, alguma coisa assim. Então olha bem, onde nós paramos. Aqui, gente, nós temos aqui um relevo. Percebendo esse trecho aqui, ó? Então, as áreas côncavas são de mais difícil ocupação do que as convexas. Vocês já perceberam isso, né? Para uma mesma declividade, é melhor eu ocupar um convexo do que um côncavo. Porque o convexo vai dispersar a água e o côncavo vai concentrar, tá? Então, em geral, essas áreas de pior ocupação, de mais difícil ocupação, eles fizeram pracinhas como essa. Vocês vão ver que tem várias espalhadas pelo caminho, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho lá em cima uma via, tá? Então, uma contenção pegando essa área de declividade maior que forma na linha do Talveg, tá? Então, aquela contenção lá em cima é uma contenção do tipo gravidade, funciona por peso, por massa. São aqueles blocos vazados, que inclusive nós temos lá no nosso canteiro de obras, nós temos alguns deles experimental, e a gente pode plantar ali, ó, vocês podem observar ela assentada de duas maneiras. Um com uma declividade um pouco menor, quase vertical, e o de cima um pouco mais, uma inclinação um pouco maior lá em cima, estão vendo? Tá. Olhando para o lado de cá, então o que a gente vê? A primeira coisa é a caixa de retenção que eu falei para vocês ali, ó, tá? Então, as linhas estão conectadas para debaixo e entra naquela posição que está ali, ela atravessa por debaixo da via e vai para lá. E ela carrega sedimento. Vocês estão vendo lá no fundo da caixa que está cheio de sedimento, tá? A água consegue passar tanto pelo vazio do gabião, quanto transbordar. Se vocês olharem a borda, vocês vão ver que ficou um materialzinho, tá? Que é onde a água transborda, tá? Então a água transborda e o sedimento fica. Aí alguém já perguntou assim, mas tem que limpar? Tem. Isso a gente chama de assoreamento induzido. Planejamento, a gente tem que pensar no planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, se eu sei que a tendência da urbanização é, à medida que eu tiro a cobertura vegetal, que eu libero o sedimento para ser carreado, então eu planejo de médio prazo um lugar onde esse sedimento vai ficar, ao invés de ter que ficar procurando no fundo do vale, onde que depositou para limpar o assoreamento. Então a gente chama de assoreamento induzido. Eu levo para onde eu quero um lugar mais fácil de acesso. Essas caixas, gente, nós vamos ver inúmeras espalhadas por aí, tá bem? Do lado de lá, né, o fundo é o Vale dos Cristais, tá? Então são vários afluentes, vários bracinhos, cujo braço principal nós vamos ver na volta, quando a gente acabar de fazer a curva, nós vamos fazer essa curva toda. Quando a gente estiver voltando aqui, nós vamos ver do lado de lá o aterro Dique, tá? Ô Leta, oi. O que é aquilo ali, aquele caminho com aqueles negocinhos? Então, aquela rampa, tá? Aquilo é uma rampa de dissipação, tá? Vocês já conhecem as escadas de dissipação de energia de água. Dissipação de energia é quebrar aquela velocidade que a água adquire nas declividades, quando ela é concentrada, e que tem um poder erosivo muito grande. Ali, ela tem a mesma função, mas ela é uma rampa, ela quebra a energia com aqueles toquinhos. Nós vamos passar perto de uma delas, vocês vão ver como ela é construída. No pé dela, vocês estão observando que tem uma linha desmatada? Aquilo é um cordão de drenagem, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho a encosta, eu crio uma canaleta acompanhando a curva de nível, de forma que a água chegue naquele ponto e encha essa canaleta. Então uma parte dela vai infiltrar e a parte que eventualmente não infiltrar, ela vai transbordar
mas ela vai transbordar como uma película, tá? De uma forma difusa, impedindo que a concentração forme os caminhos referenciais, que são os caminhos que vão ter ravina, processo erosivo e tudo mais. Canaleta formando os cordões de drenagem. Elas estão acompanhando a linha do fundo do vale, né? E elas limitam os terrenos. Estão vendo aquela construção? O limite daquele terreno é a canaleta, tá? Aquela construção e as outras, dá para observar aquilo que eu falei com vocês. O cara não pode simplesmente cavar o tanto que ele quer para baixo. Ele tem uma cota, ele tem uma altimetria que obriga ele a ficar com uma construção num padrão que não agride o ambiente do ponto de vista do volume que se cria, tá? Deixa eu ver o que mais que dá para mostrar por aqui. Do lado de lá, oi. Aqui, eu vou passando uma mapinha de mão em mão. Do lado de lá, vocês vão observar feijoada. O pavimento, que é um pavimento intertravado. O intertravado, gente, ele funciona. Ele é travado nesta direção e nessa direção também. De tal maneira que se eu tirar uma peça, se uma peça conseguir sair, as outras vão sair junto, como acontece com a calçada portuguesa, né? A calçada portuguesa também é um intertravado. Como as pecinhas são menores, a profundidade dela também é menor. Mas quando sai uma, as outras vão saindo na sequência, tá? Então vocês observem que ele tem, quando eu uso um pavimento intertravado, eu tenho que ter ele confinado. Então ele está confinado lateralmente pelas duas sarjetas, e de tempos em tempos vocês vão observar que tem um contrafortezinho, tá vendo? Aqui e outro aqui. Ele é mais profundo do que o pavimento, de forma a confinar os quadros, para que não tenha um deslocamento, né, de um conjunto de peças a ponto de sair uma. Quando sai o intertravado, quando sai a calçada portuguesa, é porque ele não está devidamente confinado. Se uma pecinha sair, tchau, né? Aqui, gente, não foi rejuntado, né? Nem com areia, que normalmente ou foi com areia, mas a areia já saiu. Então, presta atenção que é um erro que a gente vê para todo lado, até em arquiteto profissional, né? É falar que o intertravado permite permeabilidade do solo. Não é verdade. Ele não permite a permeabilidade. Sozinho. Por quê? Por que ele não permite a permeabilidade, gente? Na verdade, ele tem uma junta que separa a superfície da subbase. Tá? Mas a subbase, ela tem que ser compactada para suportar as cargas que estão rolando aqui em cima. Se ela não for compactada, o pavimento vai deformar, correto? Tá? Então, se a base é compactada, quando eu estou compactando, eu estou retirando vazio. E a água vai pelo vazio. Então, não cometa o equívoco de falar que o intertravado é permeável. Ele não é. Ele pode ajudar, se eu comunicar com essas juntas, já que a água consegue ultrapassar isso daqui, algum elemento, algum dispositivo de infiltração forçada de água. Por exemplo, uma cisterna de infiltração. Se por baixo do pavimento eu colocar uma cisterna com material drenante, brinca, areia, entulho, aí eu vou ter. Então ele me ajuda a fazer isso, mas ele sozinho não é, ok? Na sarjeta, vocês observem que a junta é um pouco mais larga, para que acomode um pouco mais de água nessa sarjeta, ok? Bom, deixa eu ver se tem alguma aqui, peraí. Cadê? Certo, aqui, né?